Muito boa noite, salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Eu sou Eduardo Baes, seu professor de História aqui da internet. Estamos começando hoje mais uma série, dessa vez, revisando os assuntos para cada vestibular. O nome da série é Como Cai? Como cai no Enem, como cai na FUVEST, como cai na Unesp, como cai na Unicamp. E você pode também fazer o seguinte, aqui nos comentários, você pode mandar a sua sugestão e perguntar para mim como cai. E eu faço uma live aqui para você com alguns exercícios mostrando como determinado assunto cai no vestibular do seu interesse. Nós estamos privilegiando os grandes vestibulares e o Enem, mas você pode pedir aqui nos comentários todo o que você precisa do seu vestibular, tá bom? Se você está chegando por aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, isso me ajuda bastante. Vamos disseminar o conhecimento e a preparação para os vestibulares agora de 2022 e 2023. Hoje, o assunto que eu escolhi é o segundo reinado. O assunto do segundo reinado é um assunto que aparece com uma grande profusão em história do Brasil nos principais vestibulares. Para você acompanhar essa aula, basta você descer aqui nos comentários, você clica ali no link e tem acesso ao PDF com os exercícios desta aula, que nós vamos começar a corrigir e relembrar dos principais tópicos desse assunto, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos já para os exercícios. Deixa eu colocar a tela aqui para você, que nós vamos conversar aí sobre esse assunto e eu trago para você de imediato uma questão do Enem de 2021. Caiu agora, recentemente, né? Então, veja, você tem tem uma imagem e um texto, né? O Enem chama a primeira imagem de texto. A primeira imagem, você nota que são pessoas carregando alguma coisa, alguém está controlando esta ação, né? Carregando na cabeça. Parece que a pessoa ali tem algo na mão, como se fosse uma arma, alguma coisa nesse sentido, e é muito importante você olhar para a referência. A referência traz assim: lixo, a limpeza urbana através dos tempos. Limpeza urbana através dos tempos. Texto 2 diz assim: a repugnante tarefa de carregar lixo e os seus dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao de menor status e valor. Então, aqui o texto já está dizendo que há uma certa hierarquia caso haja mais de um escravo na família. O de menor status ou de menor valor leva o lixo, leva os dejetos para as praias e para as praças. Todas as noites, depois das 10 horas, 22 horas, portanto, tarde da noite, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre as suas cabeças, sobre a cabeça pelas ruas do rio. Por que tigres? Porque muitos desses tubos ou barris tinham vazamentos e os excrementos então vazavam e marcavam as costas, né, marcavam o corpo desses escravos. Veja só que situação. Então, olha o texto: a vida dos escravos no Rio de Janeiro em 1808 a 1950, 1850 deve ser ali, Companhia das Letras. A ação representada na imagem. Qual é a ação representada na imagem que o Enem quer que você note? Que é a limpeza urbana, as pessoas carregando os tambores para a limpeza urbana. E a descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil. Que prática do cotidiano? Isso está no texto 2. A maneira como os escravos levam o lixo e os excrementos para as praças e praias, sendo que o único escravo ou o escravo de menor status e valor é que faz essa atividade. Nos séculos 18 e 19, é caracterizada pelo quê? Letra A, pela valorização do trabalho braçal, muito pelo contrário. O trabalho braçal foi altamente aviltado pela questão da colonização. A letra B, a reiteração de hierarquias sociais. Olha que interessante, né? Quando você lê o segundo texto, você nota isso. Havia uma certa hierarquia dentro da família patriarcal. O escravo de menor valor, de menor status, carregava os excrementos e o lixo da família. A sacralização das atividades laborais. Não, sacralização é tornar-se sagrado. E aqui você tem uma característica de aviltamento.
de superação da exclusão econômica, muito pelo contrário, também o próprio texto mostra isso, a questão da economia como sendo um fator de valor do escravo, como sendo um fator de diferenciação, ressignificação de herança religiosa, em nenhum momento se fala de herança religiosa no texto. Então, nesse primeiro texto, nessa primeira questão, perdão, do Enem, nós vamos marcar a letra B de biscoito, porque mostra essas hierarquias sociais estabelecidas. A próxima questão, continuamos falando do segundo reinado, estamos falando das relações sociais, relações de escravidão. Agora, para um outro assunto, segundo reinado, nós temos aqui duas questões. Uma sobre a lei de terras e a outra sobre o tráfico de escravos. Na realidade, as duas fazem parte da mesma época, né? Vamos lembrar que o ano de 1850 representou uma divisão de águas no cenário econômico brasileiro. Primeiro, com a Lei de Terras de 1850, por onde o próprio texto já diz, né, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isto limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. E também para os imigrantes que chegavam no Brasil atrás de terras, de oportunidades, e essas terras só seriam obtidas por leilão público. Vai todo mundo para o leilão, só que quem tem mais dinheiro leva. E, obviamente, isso fez com que os grandes proprietários de terra aumentassem ainda mais o seu controle sobre as terras, desta vez comprando-as e não mais as recebendo por privilégio de doação. O fato legal, que fato legal? O fato legal é o acesso à terra através da compra. É evidenciado no texto e acentuou o processo do quê? Não foi um processo de reforma agrária, foi um processo contrário, inclusive de concentração agrária. Expansão mercantil, também não, expansão mercantil tem mais a ver com o século XVI. Concentração fundiária, essa está muito boa. Desruralização da elite, muito pelo contrário, só vai acontecer, e assim, lá depois da década de 30, aqui a elite altamente rural, mecanização da produção, não é isso que o texto diz, então isto ficou a letra C de cebola. Já a questão 3 fala sobre a questão do tráfico negreiro, que por sinal em 1850 havia sido suspenso também esse tipo pela José de Queiroz. Então veja, durante os anos 54 a 55, portanto, 4, 5 anos depois do fim do tráfico negreiro, o governo brasileiro, por meio da sua representação diplomática em Londres e os livre-cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e da Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Aberdeen, Bill Aberdeen. O que era a Lei Aberdeen? A Lei Aberdeen, ou Bill Aberdeen, era a proibição do tráfico de escravos, do tráfico negreiro no Atlântico, dando à Marinha Britânica o direito de perseguir e aprisionar navios negreiros no Atlântico. Isso atingiu diretamente a economia brasileira, que ainda era profundamente dependente, até 1850, desse tráfico de escravos para obtenção de mão de obra. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-Inglaterra-brasileiro satisfatório para substituir o quê? A Lei Aberdeen, que eles queriam revogar, voltar a ter liberdade de tráfico no Atlântico, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. A Lei Aberdeen acabou com qual hábito? Acabou com o hábito do tráfico de escravos. Os velhos hábitos seriam a retomada do tráfico de escravos. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em fazer o quê? Estabelecer uma jurisdição conciliadora. Essa talvez seja um ponto de distração, né? Quando você lê ali no finalzinho que buscava-se um tratado satisfatório para substituir, talvez você se confunda um pouco aqui. Não se confunda, não está estabelecendo uma jurisdição conciliadora. Não havia essa ideia, havia a manutenção, sim, da Lei Aberdeen. Compartilhar negócios marítimos. Não. A questão aqui está justamente a suspensão do tráfico negreiros. Fomentar políticas higienistas, políticas, né, para aumentar aí, entre aspas, o grau de limpeza da população, evitando a miscigenação. Não é isso que está sendo tratado no Bill Aberdeen. Manter a proibição comercial, essa está boa. Que proibição? A proibição que o Bill Aberdeen estabelecia sobre o tráfico negreiro. E promover negócio familiar, não é isso que está aqui, então ficou a letra D de dado para a questão manter a proibição comercial. Veja só, 3 questões até agora. A primeira nós falamos sobre
a situação da escravidão, a segunda, a lei de terras, que também vincula com a questão da escravidão, e a terceira também a questão da escravidão. Você vê que, segundo reinado, processo da questão da escravidão, da questão abolicionista, das leis que estão em torno disso, das práticas levadas por isso, são assuntos que caem bastante e o Enem gosta bastante. Veja só, mais uma questão sobre escravidão, gente, do Enem. Olha que coisa. Um escravo fugido, um escravo fugitivo. Tem que ler o texto, tem que ler o post. No dia 8 de outubro do ano próximo, passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, de propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, um pardo claro, portanto miscigenado, um pardo claro de 22 anos de idade, estrutura regular, cheio de corpo, com falta de um dente na frente, toda a descrição no lado superior. Cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro. O que é forro? Livre, foi alforreado. Ele diz que ele é livre para não ser preso novamente. E quando fugiu da primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor no amparo ou recolher à cadeia em qualquer parte, será bem gratificado e protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitar, contra quem o esconder, contra quem o apoiar. Então veja, no anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia da resistência escrava apresentada? Temos várias, né? A própria fuga, mas principalmente o fato dele se intitular forro e ser contratado. Esse é um tipo de relação de trabalho que nós temos. Então, qual a questão apresentada aqui, né? Criação de relação de trabalho? Talvez. Fundação de territórios quilombolas? Não, não é isso que o texto traz, né? Embora existam, mas não é isso que está sendo trazido aqui como forma de resistência. Suavização de aplicação de normas. Não tem nem um pouco suave, tem que prender e devolver. Regularizar a função remunerada. Não, a função não era remunerada, era escravidão. Constituição de uma economia de subsistência, também não é isso, né? Nós estamos trabalhando aqui a questão de relações de trabalho. Ele vai usar justamente a questão do trabalho livre para poder estabelecer esse novo trabalho para eles. Tá bom? Próxima questão, 5. Olha só, esse é um outro texto também ligado. Olha, fizemos 5 questões do Enem e tudo está ligado à questão da escravidão e da abolição. Notou como cai? Como cai muito esse assunto? Veja, a poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos e nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena, sua caneta, sua escrita, que, sem ser hábil, é em compensação guiada pelo poder da vontade. Uma outra mulher, Maria Tomásia, pronunciava orações que levantavam os ouvidos. A escritora Francisca Clotilde, mais uma mulher, arrebatava declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro, atenção, para comprar liberdades, alforrias, e usavam seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Veja que você pode ser tentado a marcar ou a letra A ou a letra B. Práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento feminista, mulheres em destaque, movimento sufragista. O movimento sufragista é o movimento pelo voto feminino, mas não é, porque elas estão na campanha abolicionista. No final do texto você vê isso, e por isso você marca a letra E de elefante, Eduardo, elefante, abdicado, enamorado, E. Perfeito? Mudamos o assunto. Agora vamos para a FUVEST. Notou? 5 questões do Enem, todas gerando em torno da questão da escravidão. Aqui, de certa forma, também você vai encontrar isso. Veja, FUVEST 2019. Observe as imagens das 2 chaves do Ângelo Agostini. Aqui eu te falo, importantíssimo. Vai no Google, clica o nome desse sujeito, Ângelo Agostini. Peça imagens, eu quero imagens, e você vai ver todas as charges desse sujeito colocadas ali. E todas as charges aparecem em exames. Você precisa olhar isso. Publicadas no periódico A Vida Fluminense. Ambas
Representações sobre a Guerra do Paraguai, que causaram um forte impacto na opinião pública. A imagem 1, essa primeira que você está vendo, Solano Lopes, o Nero, botou fogo em Roma, Nero, né? Destruiu seu próprio povo, Nero, né? A imagem retrata Solano Lopes como Nero do século XIX. Ele em cima de cabeças, com mais uma cabeça às suas mãos ali, triunfante. Né? E depois, um ano depois, essa é de 12 de junho, outra de 11 de junho, o mesmo Agostini desenha um soldado brasileiro negro voltando da guerra e vendo o horror da escravidão, se perguntando por que ele lutou pelo império e volta e continua existindo a escravidão. Sobre as imagens, é correto afirmar respectivamente. A primeira imagem atribui um caráter redentor ao chefe da tropa paraguaia? Pelo contrário. Pelo contrário. B. Denuncia os efeitos da guerra entre a população brasileira? Não. Na população paraguaia, o morticínio gerado por Solano Lopes. C. Reconhece os méritos militares do general Lopes? Por sinal, ele era marechal, não era general, começa por aí o erro. D. Personifica o culpado pelo morticínio do povo paraguaio? Sim, está colocado ali. Segundo, estimula, com o soldado ali, o debate sobre o fim do trabalho escravo no Brasil. Correto? O Exército, não nos esqueçamos, se tornou um dos principais agentes políticos na discussão da abolição da escravidão a partir de 1870. Fixa atributos da barbárie ao tirar no Solano Lopes. Correto? Sublinha a incompatibilidade do Exército e o exercício da cidadania. Pelo contrário, o Exército vai falar da cidadania e vai falar do abolicionismo. Então, nós vamos aí marcar a letra D de dado para esta questão. Próxima questão, veja só. No Brasil, no mesmo modo que muitos países latino-americanos, os anos que vão aí de 1870 a 1880 foi um período de reforma e de compromisso com as mudanças. De maneira geral, dizer que tal movimento foi uma reação às novas realidades econômicas, sociais resultantes do desenvolvimento capitalista, não só como fenômeno mundial, mas também em suas manifestações especificamente brasileiras. 1870 e 1880. A respeito das mudanças ocorridas na última década no Império do Brasil, cabe destacar que reforma? Questãozinha cachorrenta, lazarenta, morfética aqui. Por quê? Porque aqui a FUVEST pegou uma nota de pé de página, que a gente quase não usa na sala de aula, que a gente não cita nem nos materiais muitas vezes, que é a Reforma Eleitoral de 1881. Você não sabia disso, né? Mas meu professor não falou disso. Não falou mesmo, nenhum professor falou. Aqui é a famosa questão da FUVEST para eliminar candidato. O desafio, não há nenhum material falando desta. Agora haverá. A partir de agora haverá. A partir de 2017 a gente começou a colocar no material. Tá? Então, não havia. Então, era questão justamente para derrubar candidato. Aqui é a reforma eleitoral, que é o instituir o voto direto para cargos eletivos do Império, ao mesmo tempo que proibiu o voto de analfabetos. Ué, mas podia votar analfabeto? Podia, desde que ele tivesse dinheiro. Muitos fazendeiros eram analfabetos. Constituição de 1824, voto censitário. Agora é proibido o voto de analfabetos e reduziu notavelmente a participação eleitoral de setores populares. Né? Se o camarada com grana já era analfabeto, sem grana, então, menos ainda. Questão 8. Clássica imagem de Dom Pedro, retratado como um velho com sono, em que ele está sentado no seu trono, dormindo, com o país literalmente escorregando pelo seu colo. Esta é, olha, o Agostinho novamente, né? Então ele retrata o Dom Pedro aí como sendo esse senhor idoso, sem capacidade para lidar com os problemas do Brasil, o país literalmente lhe escorrega pelo colo, como você vê ali. Curiosidade, Dom Pedro tinha uma doença chamada narcolepsia, o que fazia com que ele dormisse muito mesmo. Era mais do que cansaço, era uma doença mesmo. É correto interpretar a charge, que representa Dom Pedro II e foi publicada em 1887, como uma demonstração de exaustão? Não. Exaustão, não. Valorização do esforço do imperador, pelo contrário.
Crítica à passividade e à inoperância do imperador em meio a um período de dificuldades do país. Questão militar, questão religiosa, questão abolicionista, tudo isso vai levar à queda do império. E aqui Dom Pedro, 2 anos antes de ser deposto, sendo já retratado como alguém sem capacidade para levar os problemas da nação. A letra C nos traz essa resposta, né? Depois as demais não condizem com o enunciado. Questão de número 9. O Rio de Janeiro, já estamos na transição agora para a República, né? O Rio de Janeiro, nos primeiros anos da República, era a maior cidade do país. Com mais de 500 mil habitantes, a capital política administrativa estava em condições de ser também, pelo menos em melhor tese, o melhor terreno para o desenvolvimento da cidadania. Desde a independência, e particularmente desde o início do segundo reinado, quando se deu a consolidação do governo central e da economia cafeira, onde que era a economia cafeira? Em São Paulo, Centro Econômico São Paulo, Centro Político Rio de Janeiro, na província adjacente, São Paulo, a cidade passou a ser o centro da vida política nacional. O comportamento político de sua população tinha reflexos imediatos no resto do país. A proclamação da República, a melhor demonstração dessa afirmação, por sinal, foi onde aconteceu no Campo de Santana. O texto afirma que a consolidação do Rio de Janeiro como centro da vida política nacional ocorreu, veja só, com a reunião de órgãos administrativos na capital, ok, e o fechamento de assembleias provinciais, não. Proclamação da independência política do Rio de Janeiro, implantação de regime republicano, concentração de poder na mão do imperador, perfeitamente. A ascensão econômica de São Paulo também, está falando de São Paulo, não podemos esquecer. Declínio da economia açucareira nordestina, isso aconteceu. Início da exploração das Minas Gerais, isso foi só no século XVIII. Crescimento populacional e democratização política também não. Então, a alternativa letra C. O poder nas mãos do imperador, concentrado, a corte se agigantava no Rio de Janeiro, porém, pouco alcançava as províncias. E São Paulo, centro da vida econômica do país. A última questão que eu trago para você, uma questão da Unesp, trazendo os artigos do Tratado da Tríplice Aliança. Artigo 3º, o governo paraguaio se reconhece obrigado a celebrar o Tratado da Tríplice Aliança de 1º de maio de 1865. Entendendo-se estabelecido desde já que a navegação no Alto Paraná e do Rio Paraguai, nas águas territoriais da República, deste nome, fica franqueada livre aos navios de guerra e mercantes das nações aliadas. Livres de todo e qualquer ônus, despesas, sem que possa impedir ou estorvar-se de nenhum modo dessa navegação como essa, é uma das causas da guerra, né? A livre navegação na Bacia Platina. Tratado de paz imposto pelos países vencedores da Guerra do Paraguai, contra o Paraguai, deixam transparente um dos motivos da participação brasileira no conflito. E um dos motivos é justamente o acesso à navegação na região. Isso está na letra C, a garantia do livre trânsito das vias de acesso às províncias do interior do país. Jazidas de ouro na região, pode esquecer, na letra A. B, esforço em manter acordos comerciais celebrados com metrópoles ibéricas? Não. Se há uma metrópole envolvida aqui é a Inglaterra, mesmo que timidamente. Projeto governamental de proteger a nação com fronteiras naturais, nada a ver. E monopólio governamental do transporte de mercadorias de longa distância, também não. É a letra C, a livre navegação. Estes 10 exercícios, eles perfazem aí os principais tópicos do segundo reinado para o vestibular. Não se esqueça de olhar as dicas que eu falei, principalmente as imagens de Ângelo Agostini. Procure no Google, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Próximo vídeo vamos falar de outros assuntos. Semana que vem, sempre domingo, 9 horas da noite, você tem o vídeo disponível por aqui. Eu sou Eduardo Baez, sou professor de História aqui da internet. Se inscreva, se não se inscreveu, se inscreva. Chegou até aqui? Se inscreva, toque o sininho aí e compartilhe o vídeo. Me ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.